Doutor Dino, muitíssimo obrigada por ter aí aceitado o convite de bater um papo com o Observatório. Eu estou muito feliz em revê-la. Passamos aí alguns anos, né, depois que o trabalho, né, da agência terminou com o Observatório, passamos aí alguns anos sem nos ver, e essa pandemia piorou aí, né, os encontros que a gente poderia ter tido aí nesses últimos quase 2 anos. Mas é muito bom saber de você, saber que está tudo bem, saber que você continua aí fazendo campanhas lindas, maravilhosas e ajudando esse país, né, nesse aspecto. Obrigada mesmo por estar aqui. E já começo perguntando a você, como é que você, assim, você conheceu o Observatório muito ainda no início do nosso trabalho, lá em 2013. Vocês foram a primeira agência, né, que o Observatório foi atrás, né, ainda indicada pela Bradesco, né, pela Bradesco Seguros, que era patrocinadora lá da faixa de ciclofaixa de lazer. Ciclofaixa de lazer, obrigada, ciclofaixa de lazer na cidade de São Paulo. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como foi conhecer o trabalho do Observatório, conhecer a missão, né, dessa entidade que procura aí dar para o brasileiro um trânsito mais seguro. E depois a gente vai falar aí dos nossos trabalhos juntos. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer rever você também. A gente tem, de certa forma, um contato desde 2013, então isso é muito bacana a gente relembrar essa história que a gente construiu juntos. E lá em 2013 eu lembro como se fosse hoje essa primeira reunião, né? A gente tinha captado o patrocínio da Bradesco Seguros para a ciclofaixa de lazer em 2009. Foi uma parceria de sucesso incrível, porque esse projeto começou com 5 quilômetros lá em 2009 e ele durou 10 anos, terminando com 120 quilômetros. E no segundo ano da ciclofaixa, a gente começou a fazer um trabalho de convivência, né, no trânsito. E foi aí que a gente se conheceu. Por quê? Porque a gente começou a perceber que, como era um estímulo ao lazer aos domingos, o grande público eram os motoristas durante a semana. Então, a partir do momento que eles pedalavam no final de semana, no domingo, eles passavam a ter mais empatia e respeitar mais os ciclistas e os pedestres durante a semana. E aí nasceu o movimento Conviva, que ele estava muito no início, né, em 2013. Quem estava à frente na Bradesco Seguros desse projeto, numa reunião, né, com o DPVAT, pediu para o Observatório falar com a gente, foi essa a primeira reunião, porque foi um casamento perfeito, né? Então foi muito gratificante conhecer o Observatório, ampliar esse conhecimento da importância do trânsito na saúde pública, né? O quanto a velocidade, o quanto o respeito às regras de trânsito salvam vidas. E aí isso potencializou muito mais esse movimento que era o resgate do lazer para uma questão de segurança e saúde, de conscientização. Então, foi um casamento perfeito desse trabalho para o movimento Conviva, da ciclofaixa de lazer com observatório de segurança e também com o nascimento do Maio Amarelo, né, que a gente acompanhou também e que até hoje, né, a gente está agora emblematicamente em setembro, mês da mobilidade, e o quanto isso só vem crescendo. Então, foi uma experiência incrível poder ter contribuído com as campanhas para conscientização. Teve uma muito importante que eu me lembro agora, que é a campanha Placas, né, que ela foi uma grata surpresa. A gente teve um reconhecimento no Júri Popular de Cannes, e ela ganhou na categoria de causas sociais e meio ambiente. Então, foi uma ONG, ACT, se eu não me engano, né, da Suíça, que ela elegeu campanhas pelo mundo que tratavam dessa temática e foi exposto do lado de fora do auditório ali de Cannes, então era uma votação pública mesmo, e a gente ganhou, né? Porque é isso, quando você para ver a importância que é você ter consciência de um farol, da velocidade, quanto a velocidade mata e causa sequelas, você começa a ter um trânsito mais humano e mais seguro. Outra coisa que me marcou muito foi que o Observatório fez o primeiro seminário de mobilidade
E o que sempre se falava em mobilidade, vocês colocaram mobilidade mais humana. E eu lembro de ter falado Ramalho, que interessante isso, porque é isso, é humano em primeiro lugar. E isso foi em 2019, se eu não me engano, Foi. né? E a gente falou só de micromobilidade nesse seminário. E uma das propostas desse seminário, eu não sei nem se você tem esse retorno, a Prefeitura de São Paulo adotou 3 meses depois. Sim, sim, começou, né? Porque é tão óbvio, mas às vezes é difícil, né? Você dar essa Mostrar, visibilidade. né? Mas voltando um pouquinho em cima dessa, você falou dessa campanha que foi premiada em Cannes, que a agência recebeu um prêmio, foi muito legal, foi realmente, eu acho que foi, se não me falha a memória, foi 2014 ou 2015 já essa campanha, mas antes que ela foi uma campanha alusiva à celebração do Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito. A gente vai mostrar aí as peças dessa campanha, enquanto o nosso internauta está ouvindo aqui esse bate-papo nosso, a gente está mostrando aí as peças da campanha, que foram as peças premiadas lá em Cannes, e realmente nos deu não só uma visibilidade muito grande, e essa campanha, ela foi replicada por nós, né, o Observatório, todo dia mundial, né, em novembro, o dia mundial celebrado no terceiro domingo de novembro. Sempre no terceiro domingo de novembro se celebra esse dia. Foi uma proposta de uma ONG inglesa essa data. E a gente recupera aí essa campanha porque realmente ela é muito marcante. Mas antes disso, Van, a gente tem, eu acho que foi o segundo ou terceiro ano do Maio Amarelo, acho que foi o segundo ano do Maio Amarelo, foi 2015, que vocês fizeram um filme que o nosso diretor-presidente, o Ramalho, ele, até hoje, quando ele fala de Maio Amarelo nas palestras, apesar do Maio Amarelo já ter feito 8 anos, a gente tem aí 8 campanhas, né? 8 filmes e 8 campanhas publicitárias de temas, né, que a gente desenvolve ao longo do mês de maio. Todo maio a gente cria um tema, a gente desenvolve uma campanha, tem um filme, né? E de todos os filmes, eu tenho certeza que o Ramalho não está aqui, mas ele vai poder concordar quando encontrar com você, ele vai poder confirmar isso para você. O Minha Escolha Faz a Diferença. Foi um filme que ele é feito com imagens, de banco de imagens, ele não foi um filme gravado na rua, mas ele traz uma reflexão para o trânsito, que o trânsito ele é o resultado das nossas escolhas. E essa campanha foi desenhada por vocês, eu não sei se você lembra, se você lembrar, lembra aí um pouquinho de como é que foi criado essa campanha, porque ela é muito bacana. O que é muito interessante, eu lembro, sim, né, assim, todo o processo, né, de quando entra na agência, a gente tem envolvimento do time de estratégia que traz um pouco da escuta das pessoas, né, no geral. E a partir do momento que você tem consciência do impacto que é no trânsito, você correr, você passar num vermelho, aquele impacto que tem na vida de alguém, passa a ser uma escolha, né? Então, eu escolho um trânsito mais seguro para mim, né? Então, eu escolho parar numa faixa de pedestre e dar a passagem para uma mãe, para uma criança ou para uma pessoa que esteja ali. Eu escolho não correr e não colocar em risco alguém. Então, a partir do momento que você transfere para você e não simplesmente para o outro, e não ser mais um número, foi uma alternativa para a gente não banalizar essa história, porque assim, é tão impressionante os números de acidente de trânsito, mas acaba sendo números. E agora, então, nesse contexto hoje de pandemia, né, os números, como que a gente consegue mensurar, né, esses números? Então, a partir do momento que eu escolho para mim, e eu escolho para quem está perto de mim, para quem eu amo, um trânsito mais humano. Exatamente, e foi muito legal, né? A gente tem um trocadilho aí com beber e dirigir, né? Eu escolho beber e dirigir, né? Eu escolho a velocidade, eu escolho falar ao celular enquanto eu dirijo, né? Então, assim, em tempos aí de pandemia, que a gente está vendo aí muita gente fazendo reuniões, né, online. É uma reflexão que ela cabe a todo momento.
Vocês foram muito felizes, a equipe toda, né? Você capitaneando lá né, a turma, mas assim, a ideia em si foi realmente muito. E o Ramalho, toda vez que a gente começa a falar de Maio Amarelo, ele fala assim: eu quero ver vocês baterem um filme do Minha Escolha. Do Minha Escolha. Ele desafia, ele desafia. E a referência dele é o Minha Escolha. E eu acho muito interessante porque isso cabe para tudo, né? Porque é muito mais fácil você sempre transferir para alguém, né? A partir do momento que você assume essa responsabilidade, é a minha escolha, mesmo que no espectro menor, você pode fazer a diferença, né? Então, é a minha escolha ser mais gentil no trânsito, é minha escolha, né, não correr, beber e não dirigir, né? Para que eu vou colocar em risco? Porque Exato. isso está, né, em números, está provado, que é quando você está chegando em casa, ou quando nas distâncias curtas você relaxa, e acontece, né? É um segundo para acontecer. Então, realmente, essa consciência do risco que é beber e dirigir, do risco que é correr, o risco que é você passar num amarelo, né, que é para reduzir, mas as pessoas culturalmente aceleram. Então, é muito importante quando você fala, não, a minha escolha, até a minha responsabilidade, isso foi muito interessante. Eu acho que foi a grande virada, foi o conceito da campanha, mais do que qualquer coisa. Exatamente, foi mesmo, foi uma grande virada. Depois disso, vocês fizeram ainda mais um filme do Maio Amarelo, e você, antes da gente começar a gravar aqui, você lembrou de uma campanha que a gente fez para o álcool, que eu vou recuperar aí, vou botar também aqui, enquanto a gente conversa sobre ela, que tem a taça quebrada. Foi eu lembrei, Ivan, foi um estudo que nós fizemos sobre a lei seca, sobre o tamanho da lei seca, o quão a lei seca beneficiou e trouxe segurança para o nosso trânsito, né? Ao longo aí, eu conversei recentemente com o deputado Hugo Leal, que é o autor, né, da lei seca, e ela vem sofrendo aí algumas mudanças ao longo desse tempo, mas nos 10, 12 anos aí que ela já está vigorando no país, o quanto, a gente não consegue mensurar, né? Quantas pessoas pararam de beber ou adotaram um comportamento diferente a partir do momento em que ela foi implementada. E vocês fizeram uma campanha para um estudo que nós estávamos fazendo do tamanho da importância da lei seca para a segurança viária no Brasil. Conta aí como é que foi essa campanha, e eu vou colocando as peças aqui para o pessoal lembrar dela. Exatamente, assim, acho que foi um marco realmente a lei seca. Alguns estados ela, né, pegou mais do que em outros, né? Acho que, se eu não me engano, o Rio de Janeiro é um dos grandes estados que até hoje, né, você tem essas blitz. E essa campanha foi para conscientizar que machuca. Eu lembro dessas discussões, né, que eram machucar. Então, você pega era muito forte a imagem do vinho, né, porque é uma taça de vinho que está todo mundo acostumado e é uma delícia, é o prazer. Mas a hora que você faz a virada para o machucar, né, então é como se ficasse a marca eu lembro disso, né, do vinho no olho. Então era sempre o olho, porque isso machuca. Então, assim, porque a hora que você está ali bebendo, você não consegue tangibilizar, né? Mas então ela teve um impacto muito grande. Então, eram várias fotos mostrando isso. Beber e dirigir machuca. Eu lembro desse conceito do machucar, que foi bem interessante. Como é que você avalia aí, depois de tudo isso, essa parceria? Qual foi sei lá, o momento mais bacana que você guarda aí na sua memória, que você traz com carinho? O que te remete quando que você lembra do observatório? O que te remete aí aos anos que nós trabalhamos aí tão próximos? Primeiro, assim, tem dois aspectos que eu vou falar, né? O primeiro tem um lado que é onde eu acredito muito na publicidade, porque eu acho que qualquer setor é feito por pessoas, né? Então, eu acredito muito que a publicidade ela tem um papel fundamental e transformador para causas sociais. E isso depende das pessoas e da parceria com as empresas que você tem. Então, eu vou ser sempre muito grata à Bradesco Seguros por ter apostado nessa ideia, nesse projeto que foi a ciclofaixa de lazer.
no movimento Conviva, que até hoje ele é falado, né? Então, apesar de não ter mais o patrocinador, a ciclofaixa de lazer em nenhum movimento, mas ele é falado até hoje, especialmente em quem foi impactado com isso, né? E quem continua pedalando na ciclofaixa, quem adotou a bicicleta como meio de transporte, como eu, né? Então, assim, eu me apaixonei tanto pela causa que eu não tenho mais carro, não tenho carro há anos, uso a bicicleta como meio de transporte, eu ando muito a pé, então isso realmente me pegou como uma causa, né? Você vê que aquilo tem um efeito transformador. E foi a partir de uma pessoa na Bradesco Seguros, né, que era um diretor, que esteve lá no DPVAT também, que apresentou vocês e que esse movimento foi crescendo. Então, tem essa simbologia, né, de uma pessoa que apostou e que deixou esse legado por 10 anos. Tem o que me trouxe para a vida, então o Maio Amarelo é outro projeto que assim, a gente conseguiu colocar, né? A gente foi estudando, né, esses movimentos, então tinha um Outubro Rosa, a partir daí, por que não ter um movimento amarelo? Hoje a gente tem até outras cores, né? Mas ele está aí há 8 anos presente. Eu lembro que logo que ele surgiu, meu filho estava na educação infantil, ele era pequenininho, e a gente levou isso para a escola, para a diretora da escola, e a gente parou uma rua, que é uma rua aqui num centro que tem vários berçários, e foi um movimento de pais, de parar a rua, de pintar, de levar esse conceito da segurança no trânsito para as crianças, né? E aí tinha outros projetos ali de incentivo às pessoas irem a pé até a escola, porque aí você consegue ter uma conversa com teu filho até chegar lá, ao invés de ter aquele trânsito na porta, aquela correria, aquele movimento rico. Então, isso foi muito, poxa, ver o Maio Amarelo, chegar até a escola e vir para a vida desse jeito foi um momento muito marcante também. A mobilidade mais humana, porque eu acho que foi o outro marco, né, que trouxe um outro conceito para a mobilidade, para a micromobilidade, né? Hoje em dia as pessoas, o intermodal ele está muito mais próximo de todo mundo. Então, ter feito parte desde o início dessa história é muito além da publicidade, mas a entrega e o efeito transformador que ela tem. Então, eu sou muito grata ao Observatório e todos vocês por ter feito parte dessa história. Poxa, muito legal, muito legal. Primeiro, relembrar, né, de tudo isso com você aqui. Realmente, eu acho que a gente chegou juntos, assim, eu me lembro que eu acho que a primeira reunião fora do Estado de São Paulo que eu fiz foi na Bradesco Seguros, lá em 2013. Eu acho que foi realmente a primeira reunião que eu saí do eixo Indaiatuba, São Paulo, eu acho que foi realmente com a Bradesco Seguros. Van, eu quero te agradecer imensamente aí, primeiro por tudo, né, que a gente passou juntas aí, tudo que vocês construíram, tudo que vocês ajudaram, né, a consolidar aí o observatório enquanto uma entidade realmente de referência nessa área, né, no nosso país. Quero te parabenizar por essas campanhas tão marcantes, que trouxeram tanta conscientização, né, para muitas pessoas. E quero aí te convidar para os próximos 10 anos, né? Para você estar aí junto com a gente, né? E o que você puder estar perto da gente, né? Avaliando, ajudando, construindo, balizando tudo isso, vai ser muito legal. Muito obrigada por ter aceitado esse convite para esse bate-papo. E aí, assim, te agradecer mesmo, em nome da diretoria do Observatório, em nome de toda a equipe. Obrigada por tudo que você já fez pela gente. Obrigada a vocês, eu que agradeço o convite, viu? Contem comigo, eu quero estar nos próximos 10 e muito mais, se Deus quiser. Obrigada, Van. Um beijo, fica Beijo. Com Deus e se cuide aí nessa pandemia. Você também. Beijo, tchau. Tchau.